Olá! A cidade de Cruzeiro, localizada no Vale do Paraíba e Litoral Norte, também é conhecida como Vale Histórico. Tem população estimada de 83 mil habitantes e mais de 305 quilômetros de área. Foi em Cruzeiro que aconteceu a assinatura da rendição militar do Exército Constitucionalista perante o Exército Federal durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Décadas depois desse marco histórico, vamos saber como o município vem enfrentando a pandemia do novo coronavírus. Por isso, recebo no Conexão Legislativa de hoje a secretária de Saúde do município de Cruzeiro, Imaculada Conceição Magalhães. Secretária, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Olá, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade e um momento tão importante de conversarmos a respeito do tema do Covid, né? Secretária, para começar, conta para a gente como tem sido o enfrentamento à Covid aí no município de Cruzeiro. Quais são os obstáculos que vocês enfrentaram ao longo dessa jornada aí de pandemia? Bom, Cruzeiro está localizada na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, né? É uma região onde nós somos cortados pela rodovia Presidente Dutra. Temos o município de São José dos Campos e Taubaté, municípios próximos ao nosso. Então, uma região de uma população muito grande. Temos o turismo religioso, o turismo ecológico. Então, a pandemia tem sido uma situação muito preocupante para nós também, pelo volume de veiculação de pessoas. Nós nos estruturamos em relação à nossa rede básica de saúde, em relação à nossa rede hospitalar e implementamos um serviço diferenciado no modelo de um hospital de campanha. Uhum. Sim, isso é importante dizer, né, secretária, porque esse fluxo de entrada e saída dentro do município, obviamente que migra casos aí para dentro, isso é muito complexo. E vocês não têm um hospital regional, isso é também uma questão muito delicada. Eu sei que eu estou acompanhando o prefeito aí da cidade, que vocês já estão numa conversa aí com o governo do estado para a implantação de um hospital mais próximo, porque o hospital que vocês usam está a cerca de 80 quilômetros em Taubaté. Quero saber como é que tem sido esse suporte de outros municípios aí para a demanda de vocês. Na verdade, Cruzeiro tem um hospital que é a nossa Santa Casa. É um hospital de médio porte e temos um hospital regional que é no município de Taubaté, que dista 80 quilômetros aproximadamente. Nós somos referência para 8 municípios da região circunvizinha. Esta é a grande dificuldade, né? Uma população de 8 municípios nos procuram para assistência ao Covid na rede hospitalar, na rede de UTI, e isso faz com que o hospital sempre está passando bem na porta do 100% de ocupação. O Hospital Regional em Taubaté é uma referência em sequência que o nosso município e os demais possuem para alinhar todo o cuidado ao Covid. O pleito do nosso prefeito é também o fortalecimento da regionalização de saúde, onde a gente possa estar recebendo um hospital regional para esta região do Vale Histórico. Perfeito. Secretária, a gente sabe que a pandemia, ninguém tinha um plano para cuidar da pandemia guardado na gaveta, né? A gente foi aprendendo com o próprio vírus. Ao longo dos meses, os protocolos foram sendo adotados, alguns deixados de lado, outros levados adiante. Esse foi uma questão muito delicada a ser tratada ao longo desse processo todo. A senhora identifica, e aí a senhora tem aí uma experiência muito diversa, né, que é de um município pequeno, relativamente pequeno, que está concentrando a demanda de outras cidades e que aí depende também de um município maior. Eu queria saber como que foram as dificuldades, se a senhora identifica que as dificuldades que a senhora teve foram as mesmas, por exemplo, que Taubaté teve aí no enfrentamento à Covid.
elas perpassam pelo mesmo caminho, né? Porque a doença em si é uma doença que nos pegou de surpresa em todo o planeta. As questões das consequências do agravo a esse paciente também nos pegou de surpresa. O que difere um pouco é que, de certa forma, o fato de termos conseguido, enquanto Estado, enquanto região, manter o isolamento social no início da pandemia, para que pudéssemos estruturar nossos serviços de saúde, e isto fez com que pudéssemos, na primeira onda, ter a oportunidade de acesso a toda a população que vivenciou a situação do Covid. Então, nós não tivemos até o presente momento que transferir um paciente nosso, da nossa pequena região aqui, para outro por falta de leitos. Em que pese essa segunda onda estar nos deixando muito preocupados. Sim, com certeza. Eu queria que a senhora falasse como está a situação aí. A senhora falou que não precisou ainda, não vai precisar, se Deus quiser, transferir paciente para outro município. Mas eu queria saber como é que está a situação aí, secretária, porque a gente tem notícias recentes que cidades grandes como Campinas já estão no 100% e outros municípios já estão próximos dos 100%, aqui na região, perto da região metropolitana de São Paulo. Eu queria que a senhora falasse como é que está a situação aí de vocês. Nós vivenciamos aproximadamente 15, 20 dias uma situação de taxa de 100% de ocupação de leito de UTI. Naquela oportunidade, através da ação técnica do município, de monitoramento, foi sugerido ao nosso prefeito uma redução da flexibilização. Nós nos antecipamos uma semana ao Plano São Paulo no sentido do cuidado do isolamento. E percebemos que, de certa forma, isso impactou no dia de hoje. Com isso, nós conseguimos ter um controle dentro deste período que estamos, da semana anterior e esta, numa taxa de 60% até 80% de ocupação. Mas já estamos observando um novo crescimento, porque retomamos para a fase laranja há pouco tempo, né? E já estamos observando um crescimento de ocupação de leitos de UTI. O que tem nos preocupado, o que tem nos levado ao cuidado de observar esse comportamento e também de fortalecer o trabalho de fiscalização. Nós temos os jovens cansados da pandemia, a gente compreende isso, mas infelizmente não estão entendendo que não é o momento de festa, que não é o momento de balada, que realmente a nossa situação é muito crítica e que o Brasil ainda se encontra muito desajustado em relação à vacinação, em relação às possibilidades de ampliações de leitos hospitalares. As estruturas físicas estão no seu limite, em que pese o esforço de todos, o poder público, vai chegar um momento onde a gente não tem onde colocar mais leitos. E profissionais de saúde também para compor as equipes de cuidado. Então, nós precisamos efetivamente da participação da população. Sem dúvida. A gente tem também, né, secretária, não dá para a gente deixar de observar a experiência que está acontecendo em outras partes do mundo. A gente viu, por exemplo, na Inglaterra, os casos aumentando e eles fizeram um isolamento bem rigoroso, começaram a vacinação, acelerar a vacinação, e isso está impactando na redução do número de casos, ou seja, não é uma fórmula aleatória essa, é uma fórmula que tem eficácia, com certeza, né? Então, importante. Sim, e essa é a nossa expectativa, né? Nós, profissionais de saúde, estamos com a expectativa e com a certeza de que o caminho é a vacina, né? Na medida quanto mais vacinarmos, mais distante estaremos da ocupação de leitos, do sofrimento que vivenciamos.
Cruzeiro tem investido muito nessa campanha, juntamente com o Estado e com todos os parceiros do país como um todo, no sentido de fortalecimento da campanha, de antecipação, inclusive, de idosos para essa campanha, na preocupação de que são as pessoas mais vulneráveis, o maior indicador de mortalidade são para as pessoas idosas. Então, a vacina é um instrumento fantástico, mas enquanto a vacina não consegue estar estabelecida de uma forma regular em todo o estado, e no caso, na nossa cidade, na nossa região, obrigatoriamente a população tem que ter um comportamento responsável, idôneo e ético com o outro e consigo mesmo, do isolamento. A senhora falou muito bem, secretária. Comportamento responsável, idôneo e ético. Acho que essa é a base para a gente passar por essa dificuldade toda em conjunto, né? Secretária, a senhora tocou na questão dos idosos. Os idosos é um grupo que traz preocupação para todos no mundo inteiro desde o princípio, e por ser de maior risco. Eu queria saber como é que foram as estratégias que o município adotou para os idosos desde o princípio da pandemia, e agora como é que está sendo a estratégia tanto de controle da doença aí para os idosos, quanto das medidas de proteção a eles, como é que tem sido? Bom, em primeiro, o instrumento de comunicação tem sido o grande apoio, né, da saúde pública no Brasil. Acho que o trabalho de toda a imprensa, de todos vocês, tem sido os nossos braços, né? De convocar a população à responsabilidade, de pedir a essa população que acolham os seus idosos, que cuidem dos seus idosos em suas residências, que os oriente a não sair de casa. Então, esse trabalho na concepção da prevenção tem sido o grande laço que temos nas ações. Nos serviços de saúde, tomamos um cuidado muito especial em acolher esses idosos de forma muito cuidadosa, de forma muito isolada, no sentido de que eles não tivessem muito contato com outra população que pudesse estar comprometida com o Covid. Temos trabalhado com muito afinco nesse sentido. Monitoramento de qualquer cidadão com suspeita ou positividade nas residências tem sido um grande esforço também de toda a equipe técnica, porque se você monitora, se você acompanha, e dentro dos 14 dias a gente consegue controlar aquela pessoa que positivou ou que está suspeita, ela não disseminou o vírus para a família, para o seu avô, para a sua avó. Então, são ações muito importantes. E no cuidado na rede hospitalar, a gente tem tido uma atenção muito especial em garantir essa assistência, né? Em ter leitos, em ter equipe técnica para recebê-los, em ter equipamentos para que a gente possa também fazer o controle da doença, como é o tomógrafo. A nossa demanda, ela chega na assistência hospitalar e com a oportunidade dessa avaliação de imagens, que é um diferencial muito grande, porque você pode detectar ali no início, e ter o leito da UTI, que não é o que a gente gostaria de levar algum paciente a essa circunstância, mas dar a toda a população a garantia dessa assistência. Secretária, a senhora comentou sobre a questão dos jovens que estão cansados da pandemia, todo mundo está cansado da pandemia, querendo voltar à vida normal. Eu queria saber como é que foi a adesão ao uso de máscara e outros protocolos de controle sanitário aí no município. A prefeitura efetivamente conseguiu fornecer essas máscaras para os munícipes? Como é que foi? Nós fizemos um trabalho de fornecimento para uma grande parcela. É um processo que vem no sentido até de criar uma relação do autocuidado, e em sequência a população foi adquirindo a sua também, né? Nós já temos um ano a mais que isso de pandemia,
Então, a primeira iniciativa foi fornecimento, no ato de fiscalizações, no ato de orientação e no nível até de conscientização da importância do uso de máscara. Eu não quero me fartar aqui de agradecer ao Ministério Público, que tem sido, em seu papel de regulador do público, né, de fiscalizador de nossas ações, um grande parceiro no sentido de nos apoiar nas ações que às vezes têm que ser mais endurecidas. O município de Cruzeiro, ele sai na frente, infelizmente tendo que multar muitas vezes pessoas que não utilizaram as máscaras e utilizando, é claro, dessa estratégia para que a sensibilização e a conscientização aconteça, né? Então é um município que sai um pouco nesse sentido, a gente teve que vivenciar essa experiência e o Ministério Público nos apoiou nesse procedimento para que a gente pudesse estabelecer com a população o quanto é importante o uso de máscaras. É muito importante mesmo esse trabalho conjunto, secretária, para que as pessoas consigam se conscientizar de alguma forma e percebam a força da organização do poder público com relação ao tema. De repente, quem está em casa aí está se perguntando, mas e se a pessoa não pagar a multa? Ela tem uma série de problemas. Então, quer dizer, tem que honrar esse compromisso. Se eventualmente a pessoa é multada, ela tem que pagar o valor, senão ela tem uma série de problemas. Então, esse é um instrumento extremamente importante. Secretária, a senhora mencionou no começo do programa que Cruzeiro é uma cidade que está localizada, que ajuda, né, 8 outras cidades da região. E também tem só a Santa Casa como o hospital de referência. Não tem um hospital efetivamente regional do estado ainda. Vai ter, se Deus quiser, em breve. Eu queria saber, secretária, como é que ficaram as cirurgias e tratamentos que foram suspensos no período da pandemia. A gente sabe que esse é um problema muito grande também dessa demanda represada, que é não só essa, mas como também de quem teve sequelas da Covid, né? Eu queria saber como é que vocês estão lidando com esse fluxo aumentado aí de pessoas procurando o serviço de saúde. Sim, a sua abordagem é muito importante e tem nos preocupado muito. Nós temos um ano de pandemia, efetivamente, onde nós tivemos que reestruturar toda a nossa rede de assistência à saúde, desde a atenção primária até a rede terceirizada, até o hospital, que é o terceiro, que é alta complexidade. Então, foi realmente um desequilíbrio na assistência, né? Nós estamos com uma população muitas vezes silenciosa, nos preocupando muito em relação às questões cardiológicas, de oncologia, neurológicas. As cirurgias eletivas, elas paralisaram por um período, retornaram, paralisaram novamente, e retornam e novamente paralisaram. Então, isso tem nos preocupado muito como profissionais de saúde, porque realmente essa população, a gente vai encontrar as consequências dessa situação da pandemia também em outros reflexos, não só a dor e a angústia dessa situação tão crítica que o planeta vivencia, mas também a consequência em outras comorbidades que a gente tem em todo o território, né? Tem sido muito difícil, a gente tem tentado fazer sempre uma porta diferente de entrada para o Covid e uma porta diferente de entrada para outras patologias. Isso quer seja dentro dos hospitais, isso quer seja dentro da rede primária, e nós convocamos a população a, assim, caso você não esteja bem, caso você identifique alguma intercorrência, não deixe de procurar o serviço de saúde, porque isso também implica em um risco maior. Então, é muito importante que a gente não procure o serviço de saúde sem
sem muita coerência, né? Porque às vezes a gente busca o serviço de saúde com alguma situação que a gente mesmo avalia que não é tão agravada, mas uma alteração de pressão, ou determinadas alterações, você deve procurar o serviço de saúde. E as portas dos serviços de saúde estão diferenciadas. Elas também implicam em segurança para o seu atendimento. Então, é muito importante que a população nos procure. Mesmo quem está com os sintomas iniciais da Covid, né, secretária, a gente sabe que no começo havia orientação de esperar um agravamento no quadro respiratório, porém essa orientação ela já foi superada há bastante tempo. Então, o paciente que está com os primeiros sintomas da Covid deve buscar o atendimento para ser monitorado, ainda que não seja um caso de internação, mas que seja monitorado, né? É importante. Correto. Nós tínhamos uma fala técnica anteriormente que durou pouco tempo, você alinha isso de forma correta, por um tempo muito curto, e que nem vale a pena apontarmos mais, mas agora, se você tem sintoma, procure o serviço de saúde. Se você está com qualquer dificuldade, com febre, com dor de garganta, todos os sintomas que já são conhecidos por nós, procure os serviços de saúde. Perfeito. Secretária, como é que está a vacinação aí no município? Como é que vocês estão recebendo, está o recebimento de doses? Como é que está a estratégia de vacinação? A gente está aqui na capital fazendo por faixa etária. Como é que está aí? Vocês também estão com essa estratégia ou já conseguiram avançar um pouco mais aí? Nós estamos também por faixa etária, né? Iniciamos dentro do protocolo que o próprio Estado nos propôs, iniciando pelo grupo de vacinadores, em sequência as instituições de longa permanência, as áreas mais críticas em relação ao Covid, para os profissionais de saúde, UTI Covid, alas Covid, hospital de campanha, atenção primária. Então, nós conseguimos cobrir toda essa população de profissionais de saúde. Em sequência, nós tivemos a oportunidade de abrir para os profissionais da rede privada e viemos gradativamente vacinando esses grupos. Os grupos eles não terminam, né? Eu acho que é muito importante que todos saibam disso. Eles sempre serão somados a mais uma fase da campanha. Então, somamos depois maior ou igual a 90 anos e, em sequência, 84 e 83 anos. Hoje, nós estamos avançando com a população de 82 e 83 anos. Então, nós avançamos um pouco a nossa campanha para poder acelerar o cuidado com os pacientes que são os mais idosos. Muito bem, muito bacana essa notícia, viu, secretária? Porque a gente, cada grupo que vai sendo, né, sendo incorporado aí na campanha de vacinação é mais um alívio que a gente sente. A senhora tem uma ideia de qual que é o grupo que tem mais faixa da população? Qual que é a faixa etária que tem mais faixa da população? Olha, na verdade, a nossa população, nossa pirâmide populacional, ela é maior, mais larga na faixa de 50 a 60 anos, né? Então, seria a base mais larga. E depois a gente vai afunilando, com certeza. Mas este indicador é um indicador estimado, né? Então, a campanha, ela tem todo um perfil de mudanças no seu processo, na medida que você vai identificando as necessidades e a forma como você está trabalhando, se tem reserva de vacina ou não, se você está finalizando. Então, é muito importante, no nosso caso, nós trabalhamos isso com uma comissão técnica, avaliando todas as semanas, para que a gente possa identificar as coberturas populacionais que estamos atingindo e qual a fase que podemos já ir avançando, não colocando em risco de forma alguma nenhuma faixa etária. Com certeza. Secretária, a gente tem que tratar desse assunto que é
Tá desde o começo aí da pandemia em pauta, que são os negacionistas, né? E com a vacina, além do negacionismo, tem as teorias conspiratórias, tem uma série de coisas aí que acaba interferindo no processo da vacinação. Eu queria saber como que o município está lidando. A senhora falou que a comunicação tem sido um grande aliado. Eu queria saber se é realmente por meio da comunicação que vocês estão atuando ou se tem outras estratégias. Tem alguns municípios menores que a gente já tem conhecimento dos agentes passando de porta em porta e conversando com as pessoas. Queria saber como é que vocês estão fazendo aí em Cruzeiro. Amarrando a sua fala agora com a pergunta anterior, nós temos um indicador, como exemplo, de maior ou igual a 90 anos, de 390 idosos informado pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE. O que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de divulgação pela nossa mídia, a mídia local, por todas as páginas eletrônicas oficiais da Prefeitura, de um convite à população pré-cadastro. Esse pré-cadastro nos trouxe a nossa população. Então, o nome dos nossos idosos, a faixa, a idade, o endereço, o telefone, isso facilita muito para que a gente identifique até que ponto estamos chegando ao número 390 como norteador. E observamos que tem sido um grande instrumento de trabalho, porque quando identificarmos ali que o número de cadastro está muito aquém da população estimada para a campanha, muitas ações podem ser estabelecidas, no sentido do convite, no sentido da convocação, no sentido do apoio da imprensa, a convidar essa população que possa, e tristemente, estar vivendo alguma proposta negacionista. Nós não obtivemos fragilidade na participação da população, muito pelo contrário. Nós estamos tendo uma população comprometida com a campanha até o momento, de certa forma ansiosos. Nós temos uma demanda de uma população que busca a vacina. Então, de alguma forma, nós estamos enxergando que essa fala negacionista, com todo respeito e todo cuidado, não está colando, né? E o que a gente mais quer é que não cole e que não dê certo. Não é uma proposta de ciência, não é uma proposta de vida, é uma proposta de abandono da humanidade, quando a gente desvaloriza o que é de mais relevante, que é o conhecimento, que é o estudo, né? Secretária, a gente está chegando no final da nossa conversa e eu queria colocar uma última questão para a senhora, que eu acho que é super importante e que preocupa muita gente, que é a questão da educação, da volta das escolas. Muita gente tem essa preocupação de mandar as crianças de volta para a escola, até a preocupação da propagação do vírus versus a preocupação de colocar a criança aí em risco de alguma maneira, né? Aí eu queria saber se a Secretaria de Saúde está em contato com a Secretaria de Educação para chegar num denominador comum de segurança sanitária para a volta das crianças. Bom, a Secretaria de Saúde, ela está muito mais que antes da pandemia, acredito eu, que também a pandemia está nos ensinando, compreendendo o seu papel único enquanto poder público em parceria com todos os demais gestores dentro do poder público, né? E a educação, ela vem, de certa forma, agora somar em muito, quer seja na angústia que estão vivendo, que é o nosso papel apoiá-los, ou, de certa forma, no apoio que eles nos dão, porque o professor é um grande líder, né? O professor é o líder do conhecimento, e ele nos apoia muito em relação à luta contra o Covid. Tem sido um processo de trabalho em conjunto de toda a gestão, desde o prefeito, que está sempre presente em nossas ações, nosso vice-prefeito, comunicação, saúde, educação e todos os segmentos do poder público, e em especial agora a Secretaria de Educação, que tem feito todo um trabalho altamente em conjunto com a Secretaria de Saúde,
quer seja nos protocolos de cuidados, quer seja na padronização das escolas, em relação ao recebimento desse possível retorno das atividades, numa atenção muito especial e num protocolo em conjunto com esse grupo técnico da saúde. Secretária, eu queria muito agradecer a participação da senhora, fazer essa troca aí de informações com a gente, para que a gente conheça o que está acontecendo aí na cidade de Cruzeiro e na região do Vale Histórico. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo trabalho e que tenha sucesso cada dia mais para que a gente consiga conter a pandemia. Muito obrigada, secretária. Nós é que agradecemos, contamos com vocês, vocês têm sido a nossa fala. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou da saúde na cidade de Cruzeiro, que fica no Vale Histórico, no Vale do Paraíba, também perto do litoral norte. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.